Esse vai ser o resumo de história com a vista mais bonita que eu já gravei na minha vida. Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vai ser o resumo de história com a vista mais bonita que vocês vão ver nesse canal, porque estamos aqui em Machu Picchu e hoje a gente vai entender fio por fio qual foi a história do Peru. Então assim, a gente está nesse lugar que é o lugar mais famoso do Peru, é uma das 7 maravilhas do mundo, que é a cidade antiga dos Incas. Machu Picchu significa velha montanha e de fato é uma montanha muito antiga, é uma montanha muito alta. E a cidade ela foi toda construída ao redor dessa montanha e é realmente muito grande. Vocês não têm noção da imensidão que isso é realmente uma cidade. Aqui costumava ter escolas, casas, locais para plantio, agricultura, ruas, comércio, todo tipo de coisa que uma cidade tem, e foi tudo construído na época Inca. Uma curiosidade é que os espanhóis eles não chegaram em Machu Picchu, nenhum espanhol conseguiu chegar aqui. Na verdade eles inclusive rodearam Machu Picchu buscando revoltas e tentando acabar com as revoltas locais que estavam rolando, mas aqui mesmo eles nunca encontraram o caminho certo. Então Machu Picchu está intocada pelos espanhóis, 75% dela é original do período Inca e o resto teve que ser reconstruído por causa de terremotos, que acontecem muito aqui nessa região. Os primeiros registros de pessoas vivendo aqui no Peru, eles datam de 10 mil anos antes de Cristo. Mas as principais civilizações que viveram aqui começaram a viver entre 3.000 a.C. até o século XV, que é o período dos Incas. Quando a gente pensa em Peru, a gente já pensa direto no Império Inca, só que na verdade eles não foram a única civilização que passou por aqui. E na verdade, por mais que eles tenham evoluído muito tecnologicamente, descoberto várias coisas e desenvolvido muitas coisas, a maior parte das técnicas que eles tinham, eles pegaram de outros povos e simplesmente aperfeiçoaram. Então assim, sem querer tirar todo o mérito dos Incas, mas o mérito não é inteiramente deles também. E os Incas eles viviam à base da agricultura, eles tinham técnicas de agricultura excepcionais, que eu provavelmente já falei em várias outras ocasiões, mas eles tinham técnicas de agricultura muito evoluídas, que faziam com que eles conseguissem aproveitar todo o terreno, e eles não tinham escravidão. Então assim, as pessoas elas tinham que trabalhar para o seu próprio sustento e também fazer trabalhos para a família do Sapa Inca, do imperador, e para as famílias nobres e tudo mais, um trabalho meio que estatal, e eles também tinham uma cultura de ajudar os desfavorecidos. Então todas as famílias separavam um tempo da sua semana para trabalhar, para fazer plantios comuns, ou então ajudar pessoas que não tinham suas próprias casas, suas próprias comidas, esse tipo de coisa. Então eles também faziam uma espécie de trabalho comunitário que era muito importante para essa sociedade. E outra curiosidade é que eles também não tinham dinheiro, eles não tinham nenhuma forma de moeda. De vez em quando eles trocavam sementes de cacau, conchas coloridas, que eram coisas que eles consideravam preciosas, mas na verdade era tudo meio que na base de uma troca de favores, uma troca de objetos, esse tipo de coisa, porque eles não conheceram nenhuma moeda, nenhum tipo de dinheiro. As principais civilizações que viveram aqui foram as civilizações dos Incas e a civilização de Caral. Da civilização de Caral a gente tem pouquíssimos resquícios arqueológicos, mas eles viveram mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Mas por que os Incas são tão importantes? Por que a gente sempre se lembra dos Incas? Porque os Incas eles construíram o seu império, o ápice do Império Inca foi no século XV, mais ou menos em 1450 a 1480. E eles construíram um império absolutamente gigantesco, que engloba áreas que hoje são um pedacinho do Brasil, da Colômbia, do Chile. Então assim, era um império gigantesco que pegava toda a costa do Pacífico e era um império com centenas de povos diferentes, com línguas diferentes e culturas diferentes dentro dele. Então assim, a gente já falou um pouco sobre as técnicas de conquista, mas eles conquistaram um grande império e com isso eles desenvolveram muito o seu território, as suas táticas de guerra, a sua economia, a sua política, e era tudo muito sensacional. Só que a primeira vez que os espanhóis chegaram aqui no Peru foi em 1532 e eles chegaram, viram que o terreno era muito rico, de fato, essa região aqui da América do Sul é muito rica em prata e muito rica em ouro, e era justamente isso que eles precisavam. Então eles vieram aqui e conquistaram, a gente já falou disso também, que o Francisco Pizarro veio aqui, capturou Atahualpa, que era o Sapa Inca, o imperador Inca na época, ele inclusive tentou pagar resgate, ele entregou para o Francisco Pizarro 2 salas cheias de prata até a altura dos ombros deles e uma sala cheia de ouro, e mesmo assim não foi suficiente, ele assassinou o imperador Inca e assim conquistaram. E aí 10 anos depois a Espanha transformou isso tudo no vice-reinado do Peru, que era o império dele aqui na América, o império da Espanha aqui na América do Sul. E a capital era justamente Cusco, que é a cidade que a gente viu tanto agora nos vídeos. E a primeira coisa que eles fizeram justamente foi construir a Plaza de Armas, que é onde a gente já esteve, para ser o centro administrativo realmente do império. Então os espanhóis chegaram aqui e começaram a conquistar tudo, começaram a dominar, começaram a extrair muito ouro, o que garantiu para o Império Espanhol um grande avanço econômico, que foi importantíssimo para o comércio dele, para tudo que eles desenvolveram, principalmente no século
século XVI e no século XVII. Só que acontece, mais ou menos no final do século XVII, século XVIII, isso tudo começou a declinar, porque o ouro já não era mais tão importante para a economia, a Espanha ainda estava muito endividada, então aconteceram as chamadas reformas borbônicas. As reformas borbônicas, resumidamente, foram um conjunto de leis que mudava, aumentava a quantidade de impostos que cobrava no Peru, mudava o jeito que o império, que o vice-reinado do Peru era dividido, mudava toda a administração e isso causou uma revolta muito grande na população. Revolta essa, inclusive, que foi liderada pelo famoso Tupac Amaru II, que ele liderou uma grande revolta contra as reformas borbônicas, né, porque afetavam muito a população. E ele foi capturado pelos espanhóis, ele ficou aprisionado, a gente viu no museu a carta que ele escreveu com o próprio sangue pedindo socorro do cativeiro, e ele foi assassinado brutalmente. Eles amarraram os braços e pernas dele em cavalos até destroçá-lo totalmente, ainda perfuraram o corpo dele depois só para garantir. Então assim, ele foi uma figura que foi muito importante, porque apesar de no final ele ter sido derrotado, ele venceu várias batalhas contra os espanhóis e ele incentivou movimentos de independência que aconteceram 40 anos depois. Então assim, o Peru foi um dos últimos países da América do Sul a se tornar independentes, porque a elite crioula que vivia aqui, a elite colonial, ela ainda era muito ligada à monarquia. Então, enquanto muitos países da América do Sul estavam lutando pela sua independência, os peruanos ainda estavam de boa com uma monarquia mais ou menos institucionalizada. Só que aí eles conseguiram sua independência no século XIX e hoje eles são uma república presidencialista, dividida em algumas regiões e assim, aparentemente está tudo bem. Pelo que a gente está vendo, atualmente eles estão felizinhos com o presidente deles. E um pouco mais sobre a civilização Inca. Essa aqui é a cidade de Machu Picchu. A civilização Inca, eles tinham 3 animais principais, que era justamente o puma, a cobra e o falcão. O falcão é esse, inclusive, que está na bandeira de vários países da América do Sul, como do México, aqui mesmo do Peru. Então, assim, para eles eram esses os 3 animais principais. E os Incas, eles eram excelentes arquitetos. Eles construíam as suas cidades de forma... Eles moldavam, por exemplo, montanhas para terem imagens de animais sagrados para eles, e eles moldaram as cidades dessa forma. A cidade de Cusco, ela é na forma de um puma. Inclusive tem bairros da cidade que se chamam pescoço do puma, peito do puma, pata do puma, porque realmente a cidade tem um formato de puma, e Machu Picchu é no formato de um falcão. Se você olhar a vista aérea, realmente o mapa dá pra você ver um falcão na forma. E a cobra, que é o terceiro animal mais importante para eles, é justamente o rio, que cruza todo o Peru e desemboca lá no Oceano Pacífico. Então dá pra ver a importância que eles davam para toda a mitologia que eles tinham, para todos os seus deuses, e o Machu Picchu foi construído justamente aqui porque quanto mais alto eles estavam, mais perto eles estavam dos deuses. Então faz todo sentido que a principal cidade deles estivesse num ponto a 2.000, 3.000 metros de altitude. Cusco, inclusive, é ainda mais alto que Machu Picchu. Cusco tem 3.700 metros de altitude, aqui tem mais ou menos 2.400, 2.500. Então dá pra ver o tanto que isso era importante pra eles. E eles também eram muito famosos pelos seus rituais religiosos. Eles praticavam sacrifícios ou de animais ou de pessoas. Inclusive aqui em Machu Picchu tem um santuário só para sacrifício de alpacas e de lhamas pretas, que eles acreditavam que era importante para os deuses, que seria importante. E eles também sacrificavam humanos, principalmente prisioneiros de guerra, ou então pessoas que voluntariamente se entregavam como sacrifício aos deuses. Então elas voluntariamente se entregavam para sacrifício, e antes dos rituais de sacrifício eles bebiam uma bebida chamada xixa, que é uma bebida feita à base de milho preto, que para eles era um manjar dos deuses. E eles também faziam bebidas de chocolate. Os incas inventaram o chocolate. Então assim, eles também faziam bebidas de cacau, à base de cacau, que eles tanto ofereciam para os deuses quanto para os sacrificados, para que fosse um sacrifício mais agradável aos deuses deles. Então assim, até hoje a população aqui do Peru, ela é muito miscigenada, ela é muito multiétnica. Dá pra ver as pessoas, elas ainda têm muitos traços indígenas, mas tem muita gente também que é mais miscigenada, assim, digamos assim. Então o Peru até hoje ele carrega toda essa herança dessa história que ele tem, e é um país maravilhoso, estamos apaixonadas. Inês adora. Muito, gente, venham visitar aqui, por favor. Venham visitar o Peru. É a coisa que mais vale a pena no mundo. Não, é maravilhoso. E por fim, os incas, eles também acreditavam na vida após a morte. Para eles, a morte não era um motivo de tristeza, sim um momento de celebração, porque eles acreditavam que a pessoa ia nascer de novo, em outro corpo, em outra vida. E por isso eles enterravam seus mortos em posição fetal, né, como se eles fossem realmente nascer de novo. Então os incas, eles também praticavam mumificação, e uma curiosidade é que eles acreditavam, as múmias dos incas são muito bem conservadas até hoje, e eles acreditavam que as múmias, elas conseguiam conversar ou com os ancestrais ou com os espíritos
espíritos, com as huacas que estivessem ao redor. Então, assim, muitas vezes eles convidavam as múmias para testemunhar acontecimentos importantes, para estar participando de festas, de celebrações. Então, assim, eles davam muita importância para os mortos também. Os incas, eles acreditavam muito, principalmente no sol e na lua, né? A religião deles é muito baseada na natureza, que eles chamam de Pachamama, e muito baseada em tudo, todas as energias que todas as coisas têm. E para eles o bem era representado pelas coisas que os homens precisam, tipo a chuva, o sol, esse tipo de coisa. E o mal eram as coisas ruins, tipo a seca, a fome, a guerra, esse tipo de coisa. E para eles o céu era viver sob a luz do sol para sempre, e o inferno era viver numa terra fria. Então, assim, dá para entender como que a natureza fazia parte de todo o Império Inca, como que eles preservaram isso tudo, tanto que até hoje a maior parte das florestas está muito bem preservada justamente por causa deles. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham sentido um pouquinho da emoção que é estar aqui, que é viver isso tudo. No futuro a gente vai fazer um vídeo com dicas para quem tiver curiosidade, para quem tiver vontade de visitar o Peru, com dicas de viagem, esse tipo de coisa. Mas, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, o que é para fazer? Me piate no vídeo. Dá um me piate no vídeo, porque deu muito trabalho para fazer. Se inscreva no canal, compartilhe com todos os seus amiguinhos. Um beijo, até o próximo vídeo. Voltei. Eu ia pra essa montanha de cores também, que ela é maravilhosa. Só que é uma trilha muito longa em uma altitude muito alta. Então a gente achou que ia passar mal. Chega a 5.000 metros de altitude. E assim, eu achei o início da trilha de boa. Só que vai chegando no final, a subida é muito íngreme. Mas eu achei bem bonito lá.